Às vezes olhamos para a vida de uma pessoa e achamos que ela apareceu do nada. Mas não é assim na vida de uma pessoa. Não foi assim na minha vida, talvez na sua vida. Mas olhamos para outras vidas e achamos que foi do nada. Do nada que ela comprou um carro, uma casa, do nada ela viajou, do nada ela ganhou dinheiro, do nada ela prosperou. Nós somos muito imediatistas, queremos tudo para ontem, com muita ansiedade, e acabamos não compreendendo que tudo vai começar com uma semente daquilo que você vai plantar. Às vezes você vai à igreja e volta e dá glória a Deus e fala aleluia, Deus Todo-Poderoso, ora, e a vida às vezes está parada. Mas o que pode mudar a tua vida? O estudo? O trabalho? O que você tem plantado para modificar a sua vida? Porque nós podemos até pensar, essa pessoa apareceu do nada aqui na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, e já quer sentar na janela. Não é assim. Por isso, a mensagem de hoje é: o fruto é o que você dá sem ninguém ver. É assim. Nós plantamos aquela semente e vamos dar um fruto, só que ninguém vai ver esse fruto. E a gente vai ficar, mas se eu não sou visto, não sou lembrado, sempre o que o homem fala. Mas você trabalha por meio da fé ou pelaquilo que o homem quer? Quer ficar te vendo como um quartel, batendo continência todos os dias e não percebendo que às vezes está mais reclamando do que vivendo uma vida alegre. Ninguém aparece do nada. Se às vezes uma pessoa apareceu no teu trabalho ou na igreja, em qualquer lugar, saiba que o fruto dela, quem vê, é Deus. Os frutos de como ela tratou aquela pessoa. Já percebeu que às vezes uma pessoa, ela fica desesperada para conseguir um emprego, porque ficou desempregada. Aí consegue um emprego. Aí quando passa 1, 2, 3 meses, 4, 5, o que está acontecendo? Essa pessoa já está reclamando desse lugar que está colocando o pão na mesa dela. Por que será? Consegue compreender que você não está dando o fruto necessário? Está plantando com a sua boca aquilo que vai reverberar sobre a sua vida, um fruto de ser mandado embora, de um fruto de todos aqueles te verem como uma pessoa que não traz paz ao ambiente. Um fruto que ninguém vê, mas Deus vê. Às vezes nós não conseguimos nem compreender sobre tal situação que estamos passando, mas qual foi o fruto? Ninguém vê, mas Deus vê. Ele sabe de tudo. O fruto é o que você dá e ninguém vê. Ninguém vê, mas tem um que vê todas as coisas, que é o Senhor. E Ele vê o que nós fazemos, porque às vezes estamos desesperados por um emprego, e quando conseguimos, é só aquele momento de entusiasmo de botar o pão na mesa, mas depois está reclamando do lugar em que ganha o pão nosso cada dia. Mas como posso parar de reclamar, Alex? Você pode parar de reclamar quando você busca subsídios na sua inteligência de buscar. Se você tem alternativas de fazer um bolo para vender, uma quentinha, alguma coisa, e acrescentar na sua renda. Mateus 6, versículo 1 e 3 fala assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus? Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita. A grande questão é que nós, imediatistas, queremos tudo para ontem e
fazemos uma coisa aqui agora e queremos que dê certo muito rápido. E nós temos que plantar. E esses frutos de você tratar uma pessoa bem no trabalho, de você tratar uma pessoa bem na rua, os frutos que ninguém vê como ser humano, ele vê e ele sabe. Por isso que você sempre vai ver uma pessoa aparecendo do nada. E para você foi do nada, mas essa pessoa já estava dando fruto. Ah, Alex, mas essa pessoa fez coisas ilícitas. Quem vai julgar ela é Deus. É Deus. Deus é que coloca sobre os lugares altos. O homem, ele pode até colocar, mas não sustenta. E você verá angústia, dor e sofrimento quando o homem tenta sustentar uma obra que é espiritual. Você vai ver isso. Perceba, saiba que você dá fruto. Então, esperar no seu tempo é ter paciência e saber que aquilo que ninguém vê, ele vê. Por isso a mensagem é: o fruto é o que você dá e ninguém vê como um homem, mas Deus vê todas as coisas e sabe da sua procedência. Agora, qual é a sua procedência? É de reclamar depois de estar desempregado, estar no trabalho onde coloca o pão sobre a sua mesa e depois querer chegar atrasado de qualquer forma? Qual o fruto que você está dando? O que você está buscando para a sua vida? Porque às vezes nós queremos mostrar tantas coisas, mas os nossos frutos não são frutos que alimentam o reino celestial. O nosso espírito que nos fortalece todos os dias. Ei, ninguém vê os frutos, mas Deus vê. E no momento certo, Ele sabe a hora e o momento. Nós queremos antecipar alguns processos, só que Ele sabe o momento certo para que não seja a nossa destruição. Às vezes muitas pessoas irão jogar em jogos, né? E eu quero ganhar aquilo, mas será? E se aquele dinheiro que vier para a sua vida for a sua destruição? É um processo de um fruto que pode ser a destruição. Então tudo aquilo que eu vou fazer, se é bom para a minha vida, eu falo: Senhor, se é um fruto bom para a minha vida, que venha. Mas se não é de Ti, por mais que aos meus olhos pareça ser bom, não deixe, porque eu sei que será minha destruição. Não será um fruto que vai me sustentar. Apenas será um paliativo que vai passar e vai me fazer muito mal e não deixará eu prosseguir nessa caminhada cristã, nessa caminhada de perseverar. E o principal é perseverar nos teus frutos, não nos meus frutos. 1 Samuel 7, versículo 1 e 2 diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que até chegaram a 20 anos e levantava toda a casa de Israel pelo Senhor. Na casa de Abinadab, um homem que era para dar frutos com a arca, não deu. E passou ali 20 anos e não deu fruto. Por que não deu fruto? Essa é a questão. Como pode Deus estar em sua casa e você não está dando fruto? E aí, 20 anos, ele deveria mostrar a arca ali, todos saberem. 20 anos é muito tempo. Só que houve um homem em que a arca ficou na casa dele 3 meses. 2 Samuel 6, versículo 11, fala assim, E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom a toda a sua casa. Vê a diferença? A gente acha que Obed-edom, ele apareceu do nada. Mas a Bíblia não declara cada detalhe. Mas eu creio no que o Senhor vê. Eu creio porque se a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses e na casa de Abinadab nada aconteceu 20 anos, talvez ele estava tentando somente se amostrar.
mas os frutos deles não eram frutos de uma palavra de bênção, de prosperidade, mas era de reclamação. Quem sabe na casa de Obed-Edom, creio eu, ele profetizava e cria naquilo que Deus iria fazer na vida dele. E aconteceu. Os frutos que você dá e ninguém vê, mas Deus vê. Então, levanta Obed-Edom naqueles 3 meses e abençoa toda a casa dele. Isso é muito interessante, porque nós podemos refletir nessa mensagem como que pode eu ficar tantos anos na casa do Senhor e nada acontecer na minha vida. E aí vem um que você acha que do nada entrou na casa do Senhor e sentou na janela e ali já tem carro, moto, que são bens materiais, ou até mesmo foi batizado no Espírito Santo. Será que foi do nada? Mas quais eram os frutos dessa pessoa? Em caráter, em compreensão, em reflexão, em compreensão da palavra. Não somente de ouvir aquilo que o homem fala, mas examinar como os crentes de Bereia e ler a palavra e ver se condiz e ver se bate, porque algumas coisas serão no saquetel furado, mas aquilo que realmente está na palavra entrar no coração e deixar gerar o fruto necessário para a transformação da nossa alma, porque um cristão ele tem que ser transformado, ele tem que trazer luz, ele tem que trazer paz, ele tem que trazer alegria. Então, não podemos pensar que uma pessoa apareceu do nada, porque os frutos ninguém vê. Homem natural, mas o soberano, aquele que vê todas as coisas, vê. E em dado momento te coloca aonde você deve estar, aonde até mesmo você quer estar, mas tudo tem um processo. Então não fique nessa audição das pessoas falando: ah, mas quem não é visto não é lembrado. Deus te vê em todo lugar e sabe aonde você está. A grande questão é se você quer que somente o homem te veja ou Deus conhece o seu coração e te vê todos os dias. Como você se comporta, a saber, sobre os seus frutos, que o homem não vê, mas que Deus vê. Então não fique pensando que uma pessoa entrou em tal lugar e sentou na janela. Tem uma história, e Deus sabe da história dessa pessoa, assim como foi Abinadab e Obed-Edom. 20 anos em um lugar, 3 meses em outro. Mas nos 3 meses que passou, Obed-Edom, ele já vinha dando algum tipo de fruto que agradou a Deus, porque a gente pensa que Obed-Edom apareceu do nada e prosperou 3 meses do nada. Aí tem várias vertentes, que ele poderia ser um adorador de excelência e muitas outras coisas. E é isso que Deus procura em Provérbio 4:23. Porque virei eu, quer dizer, provérbio não, o Evangelho de João diz, acho que é 4:23, que diz: virei eu buscar o verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Que assim seja, e que essa palavra te ajudou, dá o like, comenta, compartilha, e juntos iremos a pregar o Evangelho. Amém.